tá naquela fase de acumulação monstro, panela de pressão, que uma hora vai estourar. E na hora Sim. que estourar, não vai ter nada para represar o negócio. Ele vai dar aquele salto que muda de vez o patamar do preço, né? Aquele que muda a vida de todo mundo que está bem posicionado. Então, Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Better Money Podcast. Hoje com um convidado intancável, meu grande amigo BTC Dungai, que está disfarçado de Trump, que pegou muito bronzeamento artificial mais uma vez. Ele já veio aqui no programa há muito tempo atrás e está de volta. A gente, desde então, aposentou Intancáveis e agora, em tempos sombrios do Brasil, o meu advogado me ligou quando soube que eu ia gravar um episódio com o Dum e falou, em hipótese alguma, solte sem eu poder validar tudo o que vai ser falado aqui. Então, Dum, vamos tomar cuidado, porque você está disfarçado de Trump, mas eu posso ser preso. eu Tudo bem com vou me você? conter aqui. Tudo bom e por aí? É bom gravar Tudo de vez em bem, quando, né? bem-vindo. Um podcast aí de novo para a gente poder se falar e falar sobre Exato. Bitcoin. Cara, o que vem acontecendo aí no teu mundo? O que você anda aprontando desde que a gente encerrou Intancáveis? Cara, eu tô achando esse ano muito bom, né? Para quem tem Bitcoin. Mais do mesmo, né? Mais do que a gente já comentou por muitos anos no Intancáveis. Talvez até a gente tenha sido otimista demais, acho que na época. Porque olhando assim, no geral, né? O saldo aí dos últimos 3 anos aqui de Bostil tá muito pior do que eu imaginei. E olha que eu era bem pessimista já. A gente está gravando aqui um dia depois que o STF basicamente regularizou a censura do Brasil, né? Então, a partir de agora, as próprias plataformas vão ter que fazer uma autocensura para evitar uma enxurrada de processos aí. E a gente está vendo um governo que é basicamente imposto e censura, e mais imposto e mais censura, né? Não tem nada além disso. É impressionante, porque imaginei até que o Lula ia conseguir, de alguma maneira, fazer vários programas populistas, assim, alguma coisa, né? Tipo um Super Minha Casa Minha Vida, ou uma farra maior de crédito, assim, para todo mundo, e conseguir pelo menos abaixar o juro na marra aí, né? Tentar meter uma pressão maior e tal, fazer que nem a Dilma fez, que cagou a economia, Uhum. mas que, putz, ela conseguia até na mão abaixar o preço de algumas coisas, né? Depois estourava e tal. Mas nem isso está conseguindo, né? É um negócio assim de imposto atrás de imposto e arrecadação recorde e mais arrecadação e não sobra nada, cara. Tá tudo caro, quer dizer, tá tudo caro para quem tem moeda fiduciária, né? Aqui ficou tudo muito barato esse ano. Mas é impressionante, cara, assim, não tem nada além disso. E tem gente que gosta ainda, né? Não tem como entender. Mas a gente tá aqui assistindo de Ah, camarote, né? a Aproveitando. pessoa que defende isso tem problemas cognitivos graves, não tem muito o que falar, é só se afastar e deixar quieto. São escravos, não pensam, não tem faculdade cognitiva, eles não funcionam mais. Pois é. Mas Brasil colapsando, eu confesso que desde 1º de janeiro de 2023 eu me alienei cada vez mais. Hoje em dia eu não vejo absolutamente nada, nada, nada. Então, assim, eu fico sabendo pelo WhatsApp que o pessoal tá comentando nos grupos. Aí, quando é alguma notícia, ela é recorrente, ela fica aparecendo na conversa 3, 5, 10 vezes. Aí eu vou lá e procuro para ver o que é. Então, eu vi que o Google tá ameaçando sair do Brasil por causa dessa parada que foi aprovada na calada da noite aí pelo STF. Então as redes serão censuradas, reguladas a bel prazer dos nossos queridos supremos. E vai ser foda, né? Porque se você tem qualquer tipo de narrativa que não é favorável à democracia, digamos assim, se você é perigoso para a democracia, se tem discurso antidemocrático, você vai ter que ser calado ou pela própria plataforma, desde antemão, ou pela canetada do juiz. Então, tá tempos sombrios. Queria saber o que nosso amigo 38 vai fazer a respeito. Se ele vai desaparecer ou vai continuar falando em todos os Acho, podcasts.
Acho que ele já trancou a conta também, né? Tô até pensando em fazer isso também, porque eu fiz uma piada lá sobre o assunto e o negócio viralizou e assim, talvez não seja um bom momento, né, para viralizar umas piadas sobre isso. Mas a questão é essa, eu tô vendo muita gente também assustada, só que assim, para quem conhece um pouco de internet, para quem sabe configurar uma VPN simples e tal, gente, vai ter muita brecha. É basicamente impossível os caras conseguirem essa censura gigante ao nível que eles estão desejando, porque Ah, lógico. vai ter um peso muito grande político, né, num governo que está lá instaurando a censura. Então, isso aí está sendo feito para pegar ali a massa, os 95% de massa, que também é a massa NPC, que é a turma que acredita em direitos CLT, né? A galera que acha que Bitcoin é pirâmide e tal. Para a gente aqui, mais macaco velho de internet, gente, tranca a conta do Twitter, não fica mais postando nada no seu nome, pessoa física, com opinião, nada. Para quê? Não precisa colocar um alvo na cabeça. Cria um pseudônimo, sabe? Tem que se preservar, meu. Acabou, o Brasil acabou. Né? Aí a pessoa vai por bobeira lá, entra no Facebook, dá uma coringada usando o nome dela, daqui a pouco a polícia tá aí batendo na tua porta. Então não tem jeito, né? Mas pra gente É, acho que tá tudo tranquilo, cara. É aquilo. eu tenho meu nome aqui, mas eu passei dessa época de ficar tretando com o sistema e falando o que eu Não bem vale a pena, entendia, não. porque simplesmente não é a minha missão também. A minha missão é ensinar Bitcoin e espalhar liberdade através do Bitcoin. E as pessoas chegam às conclusões automaticamente quando elas entendem o Bitcoin. E se não entendeu tudo aquilo que a gente falava no Intancáveis, mesmo depois de estudar Bitcoin, não tem salvação. É um NPC, então boa sorte. Sim. Cara, que mais? Que mais que vem acontecendo aí no Brasil? Eu tô por fora. Me conte. Além do STF, teve a parada do IOF, né? Que eu vi também, É. O IOF que caiu por teve um terra. cabo de guerra, e aí o Congresso lá deve ter dado alguma briga interna por questão de De emendas Pix. parlamentares e tal. Não, meu, assim, não caiu o dinheiro no bolso de alguém, entendeu? E aí o negócio foi, opa, vamos contra-atacar. Porque afinal o Congresso do Brasil hoje é o quê? É um bando de gente que não faz nada o dia inteiro, que vota junto com o governo e recebe uma puta mesada, cara. Né? Quem que vai querer brigar com esse governo se tá caindo milhões na tua conta? Só que na hora que o dinheiro começa a dar uma secada, os caras fingem que vão pra briga. Aí vai pingar dinheiro de novo e acabou. A gente sabe exatamente como funciona isso aqui. Então, não, E não se tenho não muita pingar esperança. também, vem os nossos Supremos e dão uma canetada e foda-se, vai pro Congresso lá. Exatamente. Assim, os caras estão todos acuados ali e acabou. Então vai ser, isso aí vai pro STF, a gente sabe exatamente como vai ser. O governo vai ganhar lá e tal. O que é muito irônico, né? Porque, assim, desde que o governo entrou, o Lula conseguiu aprovar, o Haddad entrou com 21 impostos novos, né? Pelo que estavam falando no Twitter e tal. Parece ser até mais, né? E além de ter aumentado algumas outras alíquotas e tal. E aí cai um imposto e o governo trata como se tivesse acabado o mundo, né? Puta, agora fudeu, não vai ter mais a máquina pública, vai parar de funcionar, meu amigo, não vai mais ter Bolsa Família, o SUS morreu. Cara, é um imposto. Vocês aumentaram 21, criaram 21, sei lá, porra. Então, assim, quem compra essa narrativa, principalmente a narrativa que eles estão querendo propagar de que, não, mas que dessa vez o imposto é pro rico. Cara, essa é a coisa mais imbecil que um ser humano pode aceitar, achar que existe realmente impostos que são aplicados somente para os ricos. A pessoa que fala uma asneira dessa, ela não tem a menor ideia de como funciona uma economia. Mas É a o maioria das pobre que pessoas não sempre tem. paga a conta. Exato, é o pobre que paga a conta. O cara que é rico, ou ele vai desinvestir, ou ele vai tirar o dinheiro daqui, ou ele vai desempregar um monte de gente. Você acha que o cara que está lá, ele fatura, sei lá, 10 milhões líquido, e aí do nada o governo agora quer que ele fature 7? Ele simplesmente vai falar, porra, legal, eu vou pagar esses 3 milhões a mais de imposto aqui, ou ele vai falar, não. Eu vou cancelar a expansão da minha fábrica, vou mandar embora um monte de gente que está aqui coçando, eu vou parar de investir, tchau, vou tirar meu dinheiro daqui. Então esse E a nível de quantidade de estupidez do debate é capital muito que ruim. vem
a quantidade de capital que vem saindo do Brasil, capital humano, capital intelectual e principalmente financeiro desses últimos 2 anos e meio é surreal, né? É um negócio bizarro. Eu acho até que é pior o capital humano mesmo, né? Porque o financeiro é fluxo, assim, melhora alguma coisa, muda um governo e esse capital volta bem rápido. Mas a Uhum. turma que tá indo embora, não volta, bicho, não volta. Assim, é só se ocorre um milagre econômico tipo a Argentina. Mas mesmo É, assim, o cara já se sim. mudou, já teve a fricção de ir embora daqui, né? Já modificou todo o padrão de vida dele, se estabeleceu. Ah, melhorou um pouquinho, vou voltar? Não. Puta, o cara que São sai daqui não pouquíssimas volta. pessoas que voltam de um país melhor para o Brasil. Só se o cara foi para lá ser um fudido e não se adaptou, foi expurgado do Exatamente. país, sabe? Tipo, foi lá você ter um subemprego, e aí viu que o buraco era mais embaixo do que ele imaginava, não ia ter o sonho americano, ia ter que ficar raspando o chiclete do chão 16 horas por dia e falou: foda-se, eu vou viver de Bolsa Família. Ou ele vai querer voltar por causa da CLT, né? Que aqui pelo menos, né? Ele tem Que ele tem direitos. seguro-desemprego e tal. E tem o SUS também. O SUS é bom, né? Porra, é O SUS é maravilhoso, grátis. cara. Não, eu tava até falando da aquela garota que morreu no vulcão, né? Que falou, poxa, olha só, né? Eu tava lá em outro país que não tinha condições de ajudar ela. Se fosse aqui no Brasil e tal, putz, isso jamais aconteceria. Cara, todo dia morre, tipo, 100 pessoas dentro do hospital do SUS esperando atendimento. É uma loucura isso aqui. Mas a gente sempre vai ter isso aí, né? O defensor do governo. O cara que olha e fala, poderia estar pior se fosse outro governo, galera. Tá bom do jeito que tá. É. E, bom, o que mais? Aconteceu o negócio do IOF, que caiu por terra, mas daqui a pouco volta. Teve o fim da isenção dos 35 mil, né? Também. Isso aí, Que é só para o ano que eu não vem, sei mas se ainda já. também não passou. Eu não sei se isso aí também os caras vão tentar barrar. E é uma loucura, inclusive, porque assim, eu tô começando a fazer trades e eu tô tentando fazer a coisa da maneira legalizada, bonitinho, até porque eu falei, beleza, né? Eu pago esse imposto aqui, já que eu tô usando o meu nome pessoa física, mas eu não sei como funciona, cara. É impossível entender isso aqui. É uma insanidade, porque você olha, aí a lei é tal, aí, puta, você vai lá e descobre que não, porque teve uma mudança que agora você tem que declarar depois de não sei quanto tempo, e aí vai mudar de novo agora, e não tem mais a isenção. Então, acho que até a pessoa que fala, cara, essa grana aqui eu vou usar e eu vou tentar regularizar para ficar abaixo do radar e não ficar 100% off. Ainda assim, a pessoa tem uma puta dificuldade de entender como funciona. É Como que eu difícil seguir a declaro? lei no Brasil. É praticamente impossível, porque você tem que descobrir qual é a lei. Eu não Não, sei é insano. que tipo de problema mental pessoas como nosso amigo Carlos De Biasi, que já veio aqui no canal para explicar a estrutura de tributária de cripto do Brasil. Cara, eu não sei, se é um advogado tributário no Brasil, você tem que ser sodomita. Insanidade. Sim, você tem que se odiar muito. Eu não sei como que a galera aguenta. E a gente tá aí, né, tentando tancar e para a gente, Bitcoinheiro, tá muito bom esse ano. Bitcoin subiu pra cacete. Tá dando para fazer trades muito bons aí. É só surfar. Mercado de alta não tem segredo. Qualquer imbecil consegue. O pessoal tem muito medo. Você vê que caiu muito, você compra. Mas você Lá em abril, que caiu tá abaixo de tomando cuidado 80 com a mil, alavancagem, né? Você não tá se alavancando até o talo, porque essas quedinhas aí não, liquidam de muita jeito gente. nenhum. Não, o esquema da alavancagem é você fazer a estratégia que o Reicher sempre prega. Você tem que colocar uma grana com você tem que ter bastante liquidez. Não é para ficar brincando de trade curto. Você tem que fazer o trade pensando em prazos maiores, porque aí não vira realmente um trade, uma posição estratégica alavancada. Então, assim, o preço de liquidação tem que ser metade do preço atual do Bitcoin, para você não tomar susto. Entendeu? Vou fazer E, no cara, máximo 2 vezes com o seu capital. É isso. sim, mas eu coloco uma fração muito pequena ainda. Que a E mesmo galera, assim a dá para galera ter se lucro empolga muito e bom. faz 10 vezes com todo o patrimônio, todo o stack. Não, é Aí loucura. fudeu. Que máximo para mim é 5 vezes e olhe lá. É muito, assim, muito, muito. Mas 5 vezes com um percentual pequeno do seu stack. Então é Exatamente. 0,2 vezes.
Para mim, o trade é assim, ó, é algo que você não tem que seguir o racional, você tem que ver se seu estômago tá doendo muito, cara. Se tá doendo muito, se é um negócio que você tá lá sofrendo porque caiu, você tá passando mal, você tá se estressando com a mulher em casa, cara, não é para você. Ou você tá Uhum. numa posição muito maior do que você deveria estar. Então, trade é aquilo, é uma rendinha que você vai conseguir fazer ali, sem muito compromisso, você não vai viver disso, provavelmente. E principalmente eu sou o cara que eu vou só fazer esse tipo de trade no mercado de alta. Na hora que der todos os sinais lá que chegou no topo, eu paro e espero o próximo ciclo começar. A gente Apesar de tem que eu aquele. acho que esse ciclo de alta ainda não parou, eu tenho certeza disso. E eu também não sei mais, com esse tanto de capital institucional entrando, se a gente vai continuar tendo aqueles ciclos, né? Aquele padrão de super alta e depois cai e fica 2 anos parado, né? Como a gente sempre teve antes. Eu acho que agora as coisas mudaram bastante. Eu não acredito mais em ciclos de 4 anos tão regularzinhos que nem eram, por causa do halving, da psicologia humana em torno do halving, né? Acho que ainda vai ter ciclos de alta e de baixa, porque vai ter euforia e pânico em menor escala, porque a volatilidade vai diminuir. Mas com a enxurrada de capital institucional que está entrando, eu não vejo por que os ciclos precisam ser de 4 anos, em hipótese alguma. Então, eu acho que a gente ainda vai ter talvez uma alta explosiva esse ano, ano que vem, e aí depois uma correção em algum momento, mas não vai ser mais quedas de 70%, 80% nem a pau. O O Jaraguá que a tinha gente mandado pra vê. gente esse negócio aqui, né? Que é muito legal para mencionar, porque acho que as pessoas podem usar. Coinglass.com, Ah, eu vi isso aí, Bull são várias Market Peak métricas, né? Signals, né? Tem 30 indicadores de topo que você pode ir monitorando aqui sem muito esforço. Então você pode olhar todos eles e aí agora bateu um, ó, dominância do Bitcoin. Um único dos 30 que deu um sinalzinho de topo momentâneo. Até ontem estava zero. Mas, ao que tudo indica, esse negócio tipo, vai começar a flegar uma cacetada de coisa verde aqui, de bater o indicador de topo, antes da gente começar a ter que se preocupar numa correção mais estrutural. Eu Pô, acho que tem muito chão pela frente. O que você acha que vai acontecer? primeiro que assim, né? Esse tipo de site já ajuda muito. Você não precisa pagar relatório, não precisa ficar assinando conteúdo de trader ou algo do tipo, porque, meu, tá tudo aí, cara. Uhum. Bitcoin é muito aberto, assim, você tem muito acesso a informação muito boa de qualidade, como esse site aí, né? Então, assim, porra, a galera pode escolher aí quais métricas seguir para saber se vai ter, se tá no topo ou não tá. Só que eu acho que também, cara, uma coisa que eu falo pra galera, depois que você já tá muito aí pro Bitcoin, também tanto faz, bicho. Ah, bateu no topo, você vai vender, mas vai vender pelo quê? Você vai ficar lá segurando dólar no Tether? Como é que é, né? Pra mim, assim, caiu, caiu, Não, bicho. talvez Tá seja o tudo caso bem. só do cara não se alavancar mais, fechar os trades dele, esse tipo de coisa, É, montar uma posição mais defensiva. Mas eu concordo, ninguém vai trocar Bitcoin por dólar ou qualquer cubo de gelo que derrete na mão. É, acho até válido se de começar realmente a ter um mercado de baixa aí, né? O topo chegar, o cara abre uma alavancagem no sentido contrário, abre um short aí para aumentar a quantidade de Bitcoin na queda, mas também com pouquíssimo capital, entendeu? Para você não sair de um bear market com só olhando prejuízo, né? Pelo menos você aumenta um pouco a quantidade de Bitcoin. Mas eu sempre eu, defendo que essas estratégias são assim, para, sei lá, 5, 10% do seu capital em Bitcoin e com muita margem, cara. Se você não tem ainda esse capital com um valor razoável para fazer isso, então só acumule. Não inventa, exato, né? Vai trabalhar. exato. É a mesma lógica do que eu defendo aqui. Eu gosto de mexer com opções, acho que tem uma simetria muito interessante, dá para ganhar muito dinheiro também, como se você tivesse uma alavancagem pesada, só que sem o risco do curto prazo de ferrar. Então, se você monta uma Uhum. posição em opções, o mercado dá uma derretida, que nem deu essas últimas semanas aí, as suas opções vão cair, você vai perder dinheiro, mas você não precisa realizar e não tem liquidação. Você não precisa ficar injetando mais capital. Então, se eu botar ali 50 mil reais em opções, eu sei que o máximo que eu vou perder é 50 mil reais, mas eu vou descobrir se eu perdi ou não lá perto do vencimento, não semana que vem se o mercado cair, o que aconteceria com quem se alavancou de forma irresponsável. Mas eu também acho, você vai botar uma posição de opções por 5, 10,
15% no máximo do seu patrimônio, porque senão começa a ficar loucura. Aí você vai passar mal quando Não, tiver não as dá. quedas, você não vai dormir, vai ficar tremendo, vai pensar em suicídio, vai pensar em fechar o trade no prejuízo. Não dá, não dá. E a gente está agora nesse momento meio esquisito pro preço, né? Porque assim, é como se toda hora aparecesse mais uma empresa comprando toneladas de Bitcoin, é milhão para cá, bilhão para lá, e estamos andando de lado, assim, estamos andando de lado no 100 mil, que é um número muito bom, não há o que reclamar, mas Uhum. ainda assim parece que está tendo uma boa manipulação aí do preço para dar uma represada, deixar a turma de Wall Street acumular o máximo que puder e depois Como que soltar esse negócio. funcionaria essa manipulação? Eu não consigo enxergar isso. Inclusive, eu gravei um vídeo aqui para o canal para falar da tese dos bitcoins de papel e trouxe o Cauê da Blocktrends para também falar Uhum. desse assunto. A nossa conclusão é que, porra, não existe essa manipulação. Tipo, não tem Coinbase vendendo o IOU de Bitcoin. Eu não sei. Será que tem alguma outra forma que os caras poderiam suprimir preço? Eu falo Como assim enxergar? de apenas uma suposição mesmo, porque é impossível saber, né? Mas é que a gente sempre estranha ver o quanto de capital está entrando e ao mesmo tempo que tá meio parado, né? É Tô porque a esperando gente que só já tiver. acompanha as notícias de nego comprando, as empresas estão comprando, as Sim, instituições estão chegando, mas ao mesmo tempo muitas dessas empresas estão só prometendo, né? Estão começando a comprar. O é grosso pouco de ainda. capital, quem está botando, por enquanto, é a Strategy, compra pra cacete e mais uma ou duas ali. Agora, os Estados Unidos, por exemplo, com a reserva estratégica, até agora só promessas, vamos fazer, estamos quase lá e etc e tal. Ao mesmo tempo, você tem o movimento de inflow dos ETFs, muita coisa é carry trade também. Então, os caras estão vendendo futuro e comprando spot para formar volatilidade. Você tem uma cacetada de gente, de baleia, de gente que segurou durante 5, 10 anos e estão realizando nos 100 mil, o que não vai durar para sempre, porque a gente já está nos 100 mil há mais de 7 meses. Então, eu acho que em algum momento esse movimento tem que se esgotar. Mas a hora que esgotar vai ter que dar uma porrada para cima. Eu acho que depois desse pânico da Terceira Guerra Mundial aí que rolou nas últimas semanas e o mercado voltou rapidinho, bateu 99, né? A gente achou que ia dar merda e aí ele voltou em segundos para 107 e agora está Maravilhoso. estacionado no 107. Não sei, acho que eu não ficaria nada surpreso se daqui a um mês a gente sentasse aqui para gravar e o Bitcoin tivesse 150, beirando 200 mil, sabe? Aquela estilingada clássica de bull market que tá todo mundo esperando desde novembro. É sempre importante lembrar, né, que o Alfazeta já mostrou isso várias vezes também. Galera, não fica olhando, esperando um momento para entrar, porque se você perde o bonde, é assim, são 3 dias do ano que o Bitcoin explode, e se você não tá dentro, você vai querer se churrascar depois. Tem Então um tome muito cara, cuidado. eu nem vou citar o nome dele, porque eu já esqueci, já bloqueei todas as redes, no Twitter, no YouTube. O maluco cismou que a missão da vida dele é me encher o saco porque eu falo que o Bitcoin pode bater 400 mil esse ano. E aí o cara, todos os vídeos ele vinha comentar, falando que eu tô maluco, que isso, que aquilo. Irmão, se você tá vendo esse episódio, não sei como, porque eu te bloqueei no YouTube, vai tomar no cu. Você é chato demais. E quando tivermos em dezembro e o Bitcoin bater os 444 mil dólares, a minha projeção lá do Josh Mandel e do Mayal, do Mises Capital, eu vou desbloquear ele e vou mandar um abraço. Porra, não é nem um Cara, não pouco dá. loucura você imaginar que o Bitcoin pode fazer 5 vezes daqui. Quando der esse blow off top, quando entrar naquela fase exponencial que todos os bull markets antes tiveram, eu acho que é bem factível. Não acho que é loucura, não. O que você pensa Não, sobre não isso? é. Porra, cara, a gente já viu o Bitcoin sair de 5 mil dólares para 20 e depois de 20 para 60 e pouco e agora estamos no 100 mil. Cara, dá para subir. Eu tô bem mais conservador ali. Para mim, assim, se bater 170 esse ano já vai estar maravilhoso. Mas eu acho que O ciclo do Covid foi o quê? O crash do Covid foi 3,5. E aí é o topo foi 70. Então você tem aí 20 em um vezes. ano, no Em um mesmo ano e ano, meio, né?
Então Foi agora o maravilhoso. nosso fundo foi 16, certo? 16 foi o fundo da FTX. Uhum. 16 vezes 20 daria 320. Então, Não, pô, enfim, vamos ver o que pode firme. acontecer. Eu acho que agora com a entrada da enxurrada institucional, a gente pode sim ter um movimento de euforia, uma porrada, uma estilingada para cima. E Mas se lembrando que tiver a da 200, M2 também, né? 250, tá lindo. Quê? Lembrando Injeção de também liquidez. da M2, cara, assim, tá jorrando dinheiro no mercado. O Sim. Bitcoin vai absorver, então assim, não dá para ficar muito tempo jorrando M2 no mercado inteiro, global, enquanto o Bitcoin fica estacionado muito tempo no 100 mil. Isso aí uma hora vai explodir, né? Não sei quando. Tem aquele gráfico lá, né, que tá todo mundo acompanhando aquela correlação com lag lá do M2 Bitcoin com global M2. com lag de 12 semanas. É isso? O problema é que, né, eu não sei até quando, porque agora era para estar dando uma estilingada já. Só que, né, essas coisas não são perfeitas. Pode ser que ainda demore um tempinho aí. Eu também não fico acompanhando muito o curto prazo. É lógico que eu estou esperando, estou posicionado com opções e trouxe um monte de gente para a mentoria para fazer a mesma coisa. Então tá todo mundo nessa expectativa dos candles verdes destrutivos, do Omega Candle, mas tá bom, não dá para reclamar não. É. 106 mil, 107 mil, não dá para reclamar. Está sendo um semestre. Tá acabando agora, né? Já falta aí 3 dias para acabar. Eu acho que muita gente estava esperando uma super alta do Bitcoin, né? Por tantas notícias boas, mas a gente tem que ver também que o cenário global tá uma puta zona, né? É tarifa para cá, é guerra para lá, é Rússia e Ucrânia, é Israel e Irã, toda essa confusão tributária aí do Trump com a União Europeia, com o Canadá. Então, assim, Sem contar tá a tudo de cabeça para volatilidade que baixo. é você ter o Trump de presidente com a ameaça de terceira guerra mundial. Tipo, os caras falam, não vai mais ter guerra, a gente bombardeou, acabou, a paz vai reinar, obrigado pela sua atenção. E aí, 5 minutos depois, os caras estão se bombardeando dos dois Sim, lados. já estão tacando Aí, indireta um pro lado, outro pro outro ali. aí Você não tem ele fim. fala que tá puto com os dois, fala que they don't know what the fuck they're doing. E o bicho começa a pegar de novo, tá um hospício. Sim, Mas e deve ser olhando foda por esse você lado, tomar o Bitcoin tá decisões. muito resiliente, né, cara? O Bitcoin Sim, sim. tá porra. Numa época anterior, rapaz, ia tá apanhando demais com essa Quando os Estados bagunça Unidos geopolítica. bombardearam lá os sítios nucleares do Irã, naquela madrugada de sábado para domingo, qualquer, qualquer movimento semelhante num ciclo anterior, acho que o Bitcoin teria caído 30% no dia, horas depois. Sim. E isso aconteceu no E final de semana, assim. Então você vê que a galera que vendeu não é institucional e tal, né? Essa galera do institucional tá operando de segunda a sexta. É realmente a pessoa física, cara. A galera foi lá, se desesperou, saiu vendendo e tal. Aí chega na semana, cara, a turma lá do a capital pergunta é: o gigante vai cara lá e vendeu essa porra brau. para segurar o quê? Começou a Terceira Guerra Mundial, deixa eu comprar dólares. Exatamente, eu Tá não consigo maluco. entender também, né? Para mim, quando cai assim por motivos externos, principalmente essas coisas, puta, tá tendo uma treta ali, vamos parar de passar o petróleo pelo estreito de não sei o que lá. Aí eu vou lá e aumento um pouquinho minha alavancagem. Tá dando muito certo, assim. Esse semestre tá tão bom que eu tô trabalhando, tipo, 2 dias da semana e tá tudo bem para mim, entendeu? Tô pegando tempo para focar em outros projetos aí que eu tô mexendo também, outras coisas. E tá sendo um ano muito bom, porque, cara, a gente tem que colher esses frutos em algum momento, né? Não é só ficar trabalhando e olhando o gráfico. E você tem planos de meter o pé do Gulag, não? Ou você vai ficar aqui para sempre? Cara, isso aí é complicado, né? Sensível. Questões de família, né? De toda a estrutura que você já tem aqui. Uhum. Eu fico meio dividido ainda entre ou cair fora do Brasil de vez, ou então tentar ir para Mato Pio aí, né? Tentar ir mais para o meio do mato, ir para Santa Catarina, ir para algum lugar que não tenha tanto marginal, né? Não tenha tanto vagabundo, porque isso aí também É, conta muito, né? esse é um dos principais sintomas mais desagradáveis, né, da gente viver aqui, mas é por causa da preocupação constante da violência significar a morte de alguém querido da sua família. Principalmente o pavor de você perder um filho por um assalto, um sequestro, um negócio Pois assim, é. é bizarro. Mas
tem todos os outros problemas. Os custos do Brasil são foda, né? Eles vão acumulando e estão piorando cada vez mais. Esse negócio da censura aí é de fuder. Principalmente para quem trabalha que nem eu trabalho com produção de conteúdo. Imagina, os caras resolvem Pois é. que não gostam mais de Bitcoin e aí mandam censurar o Bernardo. Eu tô fudido. Não, isso aqui já pode ser, a gente não tá falando nada demais aqui, mas para alguém, né, para algum promotor, para algum juiz eco aí, eles já vai entender que isso aqui é um papo antidemocrático, simplesmente por a gente estar falando aí de colocar a maior parte do patrimônio em Bitcoin. Então, Não, a gente mas assim, tá num pessoal, momento muito pessoal perigoso, da assim. BIM e do MPF, vocês que estão assistindo, fiquem tranquilos. A gente é totalmente a favor do governo, da Não, com certeza. democracia. Eu não tô nem aí, façam o que vocês bem entenderem. O povo elegeu, o povo pediu democracia e amor, o povo está recebendo. Estamos juntos, fiquem tranquilos. Não Não, estou eu não tenho criticando do que ninguém do governo. reclamar, cara. Não tenho o que reclamar. O meu patrimônio em reais, ele aumentou, tipo, 6 vezes desde que o Lula entrou. Eu tô muito feliz. Como que eu vou reclamar de um governo tão bom assim? É impossível, né? É isso, né, cara? A gente se posicionou e tá colhendo os frutos. E aí fica essa coisa meio amarga, né, de você ver o tanto de merda, o tanto de gente que tá apanhando, perdendo emprego, o custo de vida altíssimo, a pessoa não consegue. Porra, meu plano de É. saúde aumentou 15% do nada, assim, eu pago plano de saúde para 4 pessoas. Então, assim, para mim, foda-se. Eu vou ser bem sincero, para mim tudo bem, né? De um ano para cá o Bitcoin subiu muito mais do que isso. Mas, Uhum. cara, para alguém que está trabalhando ali numa CLT e não recebeu 15% de aumento em um ano, porra, dói, né? A Dói muito. verdade é que os próximos anos vão ser completamente desesperadores para essa galera que ainda não despertou e não achou um caminho para se proteger. Porque além do comunismo ou do, enfim, do amor, vamos dizer assim, no Brasil, e a inflação corroendo o poder de compra, você está tendo cada vez mais as pessoas se tornando obsoletas por causa da IA. A IA está tomando conta de tudo. Então, tipo, se você faz um trabalho burocrático, operacional ali, de apertar um botão, ou fazer um relatório, cara, o governo não para de te dar direitos que custam pro empregador. O empregador tem um robô que custa R$ 100 por mês e faz a porra 24/7, sem direitos, sem reclamar, sem ficar doente, sem atestado. É, é muito foda. E assim, uma coisa é você viver de programas sociais na Noruega ou nos Estados Unidos, outra coisa é você viver de programas sociais no Brasil, né? Eu acho muito engraçado essa questão do mercado de trabalho, porque assim, você abre lá o LinkedIn, você vê, tem aquela turma que trabalha em empresa gigante, tipo Fintech, Itaú, Nubank, ou sei lá, outras Nestlé. empresas, Nestlé, P&G e tal, e Uhum. eles acham que o mercado de trabalho é aquilo ali, entendeu? Que toda empresa é daquele jeito, que o cara vai lá e fica lá 30 anos e tem um monte de benefício e ganha título de não sei o que, a empresa paga a viagem para conhecer não sei o que lá e tal. Então tem essa bolha que, na verdade, o que acontece, cara? A maioria dessas empresas, elas têm ali muito contato com o governo, né? Tanto que, meu, todo banco adora governo do PT, porque os caras enchem o rabo de dinheiro, é toda vez o mesmo papo, que o pessoal, não, o PT vai governar para o pobre e tal, mas o que acontece na prática é que os bancos, cara, eles estão ali bilhões e bilhões e bilhões sem parar. Endividamento do povão e tal, para eles está maravilhoso. Só que acho que, Sim. por outro lado, esses caras eles precisam meio que pagar um certo pedágio social, digamos assim, para não ficar tão feio. Porque, porra, se você tem uma empresa que está lá lucrando 20 e poucos bilhões ali por trimestre, para você não ficar mal na fita, vai ser um marketing para você contratar um monte de gente para não fazer nada o dia inteiro, que é essa turma do LinkedIn. Então você vê aquela mulherada que passa o dia fazendo reunião, visitando outro setor da própria empresa, e batendo papo, e fazendo PowerPoint, falando que está lá fazendo gestão de 39 projetos, mas está o dia inteiro postando foto no Instagram. Cara, é uma economia totalmente fake. É um pedaço que os caras estão pagando pro governo para essa galera calar a boca. Tu tá lucrando lá 23 bilhão com o roubo de INSS, mas se você colocar na rede social que você criou um departamento exclusivo para travesti, tá tudo bem, você tá blindado. O pessoal da Choquei não vai te encher o saco, ninguém.
você tá blindado, você faz o que você quiser. É muito fácil, né, porra? E a tendência global está sendo na outra direção, né? O ESG ficou para trás, essas galeras que eram contratadas para equidade, diversidade, etc. Todas as grandes empresas estão cortando na raiz essas vagas, e parece que no Brasil só as multinacionais vêm seguindo essa tendência, mas tem muito bancão, muita empresa brasileira, muita coisa grande que ainda tem toda essa narrativa. Parece que a gente está 5 anos atrasado, não sei. Parece que a gente ainda está em Sempre, né? 2020. É foda. Os caras estão falando de agora até criarem mais impostos sobre combustíveis fósseis e tal. Assim, toda a solução do governo é imposto, né? Impressionante. E a gente realmente. O Brasil virou uma colônia, né? A gente recebe esse monte de lixo, essas ideias absurdas de fora, que na verdade também são indústrias zumbi que não serve para nada, cara. Esse negócio de pegada de carbono e tudo mais, a gente já também discutiu várias vezes no Intancáveis, é tudo fake. Sim. Cara, se a gente pegar toda a parte da economia que tem hoje, que é zumbi, que é totalmente inútil, improdutiva, que é creche para a mulherada ficar lá fazendo nada, ou aquele bando de sojado que não consegue gerar valor, ficar fazendo 30 calls do Zoom por semana e falar que está trabalhando, pelo amor de Deus, é muito desperdício. É muito. Na hora que realmente rolar um colapso forte, a gente não está colapsando ainda. Na hora que pegar de vez destruição da moeda e tal, E vai qual a ser sua uma coisa previsão? triste. O que você acha que vai fazer o Brasil colapsar de vez? Cara, eu acho que eles ainda vão segurar muito a economia, vão fazer o diabo que for para tentar dar uma estabilizada até a reeleição do Lula. Então eles vão vender reserva de dólar para tentar segurar, eles vão meter o pé para mais benefício social, vai dobrar a Bolsa Família, vai dar Bolsa Mãe Solteira, Bolsa Travesti, Bolsa qualquer porra aí pra galera ficar quieta para reeleger o cara. Aí depois, com rede social já censurada, imprensa na mão dos caras, todos os influencers do Brasil na mão dos caras, e o cara reeleito por mais 4 anos, eles vão fazer o que quiser. Não tem assim, né? Eles não vão mais ter filtro E nenhum a do tipo, máquina vamos só agradar soltando o Rael. fumaça via inflação, né? Inflação, 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 e aí a hora que a conta Então, vem vai ser que nem 2016, só que 10 vezes pior. eu acho que vai ser aí. Eu acho que aí vai ser aí que a inflação realmente vai explodir, porque os caras vão falar, tá bom, agora solta aí o freio. Deixa Uhum. rolar e foda-se. E outra coisa que a gente sempre comentou, esse sempre foi o objetivo, galera. Se a galera acha que o Sim. Lula está errando, que o Haddad está errando, não, eles estão seguindo um plano muito claro. Tem que deixar todo mundo pobre e fudido e burro para ter uma população facinho de amansar. E é o que está acontecendo. O povo anestesiado aí, o rombo do INSS não deu em nada. Não deu em absolutamente nada. E aí o pessoal fica comentando que não sei quem divorciou de não sei que lá, que o MC não sei o que bateu na namorada. Meu amigo, pelo amor de Deus, Exato. perder tempo com essas coisas, gente. Ah, mas isso é característico do povo brasileiro. A galera gosta de Big Brother, de futebol. Todos os meus amigos estão totalmente focados no Mundial da FIFA de clubes. Pois é, bicho. É foda. E o povão, quando tem um Big Brother, é uma maravilha. Big Brother, Carnaval, como é que é o nome dessa porra aí? A Virgínia e o Zé Felipe. Eu nem sabia Quem quem era mais? essa porra, velho. Aí fica Eu ainda falando não disso sei. aí. É, eu Mas não a gente sei fica também. Ela sabendo. fez um bagulho de Como bet eu, aí. como eu morava em Alphaville, eu ficava sabendo dessas porra também. Tem um monte de playboy lá na academia, na Ironberg. E na Ironberg eu já vi o Pablo Marçal. Toda essa galera do digital tá lá. E aí, de vez em quando, eu ficava sabendo dessas notícias e descobri que o cara treinava na minha academia. Deolane Bezerra foi presa. Eu não sei nem quem é essa porra de Deolane Bezerra. A única coisa que todas as pessoas têm em comum é que todas elas ganham dinheiro com a desgraça alheia no Tigrinho, né? Então, Sim. tá todo mundo no mesmo barco. Cara, é muito foda. O Brasil nunca teve solução. A gente só se iludiu ali com o frouxonário durante algum tempo. Mas não sei. Eu penso seriamente em ir embora. Não sei para onde, não me decidi. Os Estados Unidos é o lugar mais óbvio, mas ao mesmo tempo pegar uma cidadania americana é um negócio que te persegue pro resto da vida com impostos altíssimos. Sim. Tem loopholes aí, dá para você explorar outros caminhos.
Mas morar nos Estados Unidos, para quem tem filho para criar, é a melhor coisa, né? Você vai crescer, criança vai crescer com mais oportunidades, exposto a mais bitcoiners, a mais mentalidade vencedora, próspera, etc. Mas também tem muito lugar melhor. Olha, ser melhor do que o Brasil não é difícil hoje em dia. A Ah, cacetada com de gente está indo certeza para o não. Paraguai, mas eu não quero morar no Paraguai. Eu não tenho a menor vontade. Só se fosse para ir lá pegar o papel e depois voltar para outro lugar. O Paraguai, eu acho que é uma alternativa para o pessoal que não tem muita renda aqui, não formou muito patrimônio, porque lá é um lugar que com pouca grana você consegue ir, você vira um cidadão lá e Sim. tal, mas é um lugar com muita corrupção, tem violência, você tem que molhar a mão de policial, não, porra, não é um lugar de primeiro mundo, né? Eu acho que aqui na América Latina aqui a gente tá mais, tem o Uruguai, o pessoal fala muito bem de lá, é um O custo de Uruguai vida falam que é bem muito bom. alto, é um custo de vida bem mais alto, porém é como se você tivesse várias benesses aí de morar no primeiro mundo, né? Então, acho que é um lugar bom para quem já formou bastante patrimônio e quer ficar tranquilo, né? Sem precisar ficar passando perrengue com violência urbana e desse tipo de coisa. E a Argentina que está melhorando, né? A Argentina está Pois é, melhorando tá ficando mais cara também, mas tá melhorando é bastante. parte, né? É engraçado Eu porque só eu tenho um lembro pouco que de receio dessas coisas que não estão rodando há mais de 10 anos, sabe? Porque, tipo, ah, Bukele, Milei, porque da mesma forma que os caras vão lá, dão uma canetada e melhoram, pode ser que o próximo filho da puta que entrar ali destrua tudo. Então eu tenho um pouco de ressalva com relação a isso. Em El esses, Salvador, por exemplo, só precisa fraudar uma eleição com o FMI não, com o Fórum Econômico Mundial, botar um esquerdista lá, abrir a porta dos presídios, do Secote e acabou o país. É simples como isso. exatamente. Esses caras têm que Eu não construir tenho. sucessor o mais rápido possível para manter o negócio por décadas, cara. Senão não dá. Vai deixar tudo A na população figura já de um está cara com só. ele, todo mundo apoia ele 100%. E acho que o que ele fez, o milagre econômico e de segurança pública que ele fez, ele vai ter o apoio eternamente da população. Se a eleição, a democracia não for violada, eu acho que ele se reelege ad eterno. Ele já emendou a Constituição para poder se reeleger. Eu acho que ele consegue ficar lá 20, 30 anos. A questão é, será que os caras conseguem dar um uma rasteira ali e meter alguém? Não sei, não dá para saber o que pode acontecer. A parte boa do Bukele é que ele fez muito bem a lição de casa, né? Tudo que o Bolsonaro não Sim. fez, ele fez, principalmente para limpar ali a parte do Supremo, para não ter ninguém enchendo o saco, né? Tira os corruptos, e aí o cara consegue. Você vê como foi fácil resolver o problema da violência, né? Você viu Como é o fácil documentário do resolver, bicho. Abraham sobre o Bukele? Não, o que falou? É muito, muito bom. Ele conta nos detalhes como que foi o processo, né, de eleição dele, o que ele fez durante... No começo do governo, as pandilhas, o crime organizado, eles meio que ainda dominavam, tinham um poder político gigantesco, muito parecido com o que tem aqui, só que vezes 20. E aí eles começaram a se rebelar. Ele foi forçado a negociar aquele bom e velho dá e troca, né? Tipo, vocês param de matar tanta gente e eu te dou umas regalias dentro da cadeia. Só que quando todo mundo menos esperava, ele fez esse movimento. Ele meteu Guarda Nacional, Exército na rua, começou a prender. E aí ele meteu o louco, que foi por isso que os direitos humanos odeiam ele, falam que é uma ditadura, porque ele simplesmente começou a prender nego porque o nego tinha tatuagem na cara, não tinha prova de crime nenhum. Tem tatuagem, tá preso, e sem direito nenhum, não tem porra nenhuma, vai pra cadeia de segurança máxima. E é um bagulho absurdo, assim, tipo, os caras não têm ingestão de proteína na dieta dentro da cadeia, são tratados que nem Eu cachorro vi. sarnento. Isso aí É é bizarro. sensacional, cara. É aquilo, né? Acho que tem que. O debate fica sempre muito preso nessa questão da democracia, né? Puta, não, mas tem que ter a democracia e os direitos humanos. Cara, eu vou ser bem sincero que eu preferia mil vezes morar numa ditadura do Bukele, de um cara que tá lá, que vai botar a casa em ordem, vai trazer segurança para você poder andar na rua sem o medo de tomar um tiro na cabeça, do que viver num país ultrademocrático, onde você tem que ficar desviando a calçada, onde você tem que esconder o celular dentro da cueca quando está andando numa avenida, onde você tem que blindar o seu carro. Isso é um Esse discurso debate tem antidemocrático. que. Não, Meu, mas meu advogado me ligou aqui e falou para eu não comentar. a gente tem que, né, voltar a debater essas coisas de uma maneira séria, porque, cara,
o que a gente está vendo no mundo é que essas democracias não estão mais funcionando, não funciona. Né? A gente fala do Brasil, mas também tem essa. Assim, quais são as alternativas? A Europa também não está muito boa, né? Eu não olho para nenhum É país aquela da Europa e coisa falo, que porra, eu quero ir para lá. Não tem. a Europa está muito numa situação drástica por causa do choque cultural, né? Da crise migratória de décadas acontecendo e literalmente os caras estão tomando conta de tudo. Tá Acabou. virando um continente islâmico e aí o choque cultural é muito foda. Se você sempre foi ocidental, está acostumado com seu liberalismo cultural, a seguir, fazer o que você bem entende, e aí do nada tem uma mesquita na porta da sua casa, os caras estão rezando 5 vezes por dia e cuspindo na sua cara e tentando estuprar sua mulher porque ela tá andando sem hijab, fica difícil de viver. É um problema tão grave quanto a violência aqui no Brasil de 2 caras numa moto pegar seu celular e botar arma na sua cabeça. Eu não sei, eu não teria a menor vontade de morar na Europa, exceto, lógico, salvo raras exceções. Tem algumas exceções, tem alguns bolsões ainda de paz e prosperidade. Por exemplo, Madeira, lá em Portugal, é tipo Fernando de Noronha, é uma ilha no meio do oceano, tá bem geograficamente segregado do continente, portanto, para chegar lá é mais difícil. E já minhas conversas lá com o André Loja, do Free Madeira, me deu a entender que não tem esse problema, né? É muito, muito menor. Tem o leste europeu, tem vários países, tipo a Polônia, vários países assim que os caras são mais conservadores e não deixaram esse problema migratório tomar Ah, conta, era só ter mas ao mesmo fechado tempo fronteira, você né? tem que lidar com tipo, o fato de você não ser um polonês. Você vai ser o Pois é, muçulmano marroquino que eles odeiam. Então, e o frio do exatamente. caralho também. Então eu descarto completamente a ideia de morar num lugar assim. Eu acho que tá difícil de escolher um lugar que você olha e fala, porra, aqui é o paraíso, né? Realmente Texas. aqui, não sei, não Só que sei. o Texas Né? sem os impostos. Então, eu nunca fui para lá para saber, né? O que eu conheço dos Estados Unidos é mais Nova York ali. Que também, né? Eles vão Acabou conseguir agora em Nova eleger um York. muçulmano socialista. É sensacional, cara. Não, O não cara quer tem fazer condição um negócio desse. supermercado estatal para cortar a inflação. Que Não, porra é é uma essa, mano? loucura. Todas as ideias ruins da cartilha do pessoal, o cara tá falando lá, a galera vai votar nele. Assim, Como que pode? New York City, berço do capitalismo, Wall Street, tipo, todo mundo que deu certo no sistema anterior, teoricamente era capitalismo total, livre mercado, lógico que a gente sabe que não é, mas a galera se engana com essa mentalidade. Do nada os caras estão elegendo um comunista muçulmano que está prometendo congelar preços. É muito surreal. cara, o problema do mundo é o pessoal que tá naquele meio da curva do QI, né? É o NPCzinho padrão, cara. É essa turma que olha e consegue olhar para um cara desse e falar: não, ele tem boas ideias. Sabe por quê? Porque eu fui para a universidade e meu professor me convenceu de que realmente o socialismo é uma opção, que ele nunca funcionou porque Pois não é. tentaram direito. Esse carinha, o midwit ali da curva, cara, é o mais perigoso. É onde tá toda a merda. É aquele cara que você vai conversar aqui no Brasil e fala: cara, esse negócio de CLT é uma merda. E o cara fala: não, a CLT protege os pobres. E a gente Cara, esse estava negócio de falando da imposto tá democracia, foda. né? É, Tá falando da é o cara que democracia vai. e todo o colapso de sociedade começa quando você separa tomada de decisão de propriedade. Então, se a pessoa não é dona de uma empresa, ela não deveria decidir o destino daquela empresa. Se a pessoa não é dona de imóveis, ela não deveria decidir sobre leis imobiliárias e impostos imobiliários. É foda, a democracia tem esse problema. E aí vira o condomínio que o porteiro vota. É lógico que ele vai votar para se dar mais direito a detrimento dos outros e mete imposto nos outros, a porra colapsa. No fim do dia fica insustentável porque você tem que trabalhar para sustentar a sua esposa, seus filhos e mais 6 Jeffersons, Robsons e Catiane que você não conhece. E aí você começa a se afundar e a classe média vira pobre e os ricos começam a querer virar classe média, mas fala assim, cara, eu não quero, eu vou ser classe média em outro lugar. Antes de empobrecer no Brasil, pelo menos eu sou rico aqui, deixa eu ir embora para outro lugar e ser menos rico, só que viver confortável em outro lugar. E aí é isso. Aí todo mundo que era classe média vira pobre, quem fica no Brasil sendo rico
são os amigos do rei que estão fazendo parte da coerção, né? Estão se beneficiando do sistema e fica esse gap gigantesco, fica essa desgraça. É muito triste de assistir isso, mas não vejo nenhuma possibilidade de reverter. Não tem. E outra, desde que o Bitcoin foi inventado, o poder de você ter um offshore tá no seu bolso, cara. Tá no seu bolso. Você com R$ 10 no bolso ou 10 milhões, tu tem ali um offshore. Fácil, fácil, Pois é, fácil. Se o cara quer meter o louco, aí, ó, um dispositivo desse aí acabou, meu amigo. uma Se o cara offshore, quer. 2 offshores. Olha aí. Você pode ter offshores de várias marcas. Eu estava gravando tutoriais aqui Você guarda de na Bitcoin. cabeça a sua offshore se você quiser. Pois A é. partir desse momento, cara, o cara que quer coringar, o cara fecha a fábrica, pega todo o capital, vende, compra Bitcoin. Ah, tem KIC? Foda-se, meu irmão. Tá na Tem tua mão, muita os caras não gente vão fazendo, arrancar. muito. Não vão. E outra, você pode meter o louco, você pode falar que, putz, aconteceu um acidente mesmo. Fiz uma cagada aqui, não sei mexer, perdi. Perdi. Como é que eu vou falar que você não perdeu? Ah, me prova que você perdeu. Como que você vai provar? Não tem como. Pois é. Perdi, perdeu, perdeu, Deixa porra. eu não quero entrar nesse território meio perigoso e nebuloso, mas eu já tive uma conversa com um aluno meu. Basicamente, ele estava falando: eu comprei meus bitcoins sempre na Binance e no mercado Bitcoin, na Foxbit, sei lá onde que era, no Bitbank, sei lá. Tá tudo declaradinho. E aí, quando acabou a isenção dos 35 mil, ele começou a se preocupar, que não acabou de imediato, ainda nem passou, né? Mas ele já ficou em pânico na mesma hora. E aí ele começou a te falar, falou, estou trocando por Bitcoin sem KYC, de pouquinho em pouquinho, todo mês eu vendo abaixo da isenção, não sei o que eu vou fazer. Eu falei, irmão, você precisa fazer um curso sobre rede Liquid. Só aprenda sobre a Liquid, tem lá no meu curso, no Bitcoin Exit Plan, e tá resolvido o seu problema. Só que as pessoas têm um medo do acidente de barco. Elas acreditam que as autoridades são onipresentes e oniscientes e vão conseguir pensar, ver dentro do pensamento dela e saber que ela está mentindo. O ônus da prova é de quem acusa. Tipo, se não existe prova contra você de que você está fazendo qualquer coisa errada, não existe como um órgão burocrático gigantesco te enquadrar com qualquer tipo de crime. Se não tem nenhum indício, como é que você vai ser enquadrado? Pode ter uma suspeita, pode abrir uma investigação, pode te encher o saco, mas no fim do dia, se não existe nenhum tipo de prova de que você foi lá e ocultou o seu patrimônio, você não ocultou patrimônio. É simples assim. E Exatamente. é completamente indistinguível do ponto de vista de quem está buscando informações e provas, uma pessoa que passou seus bitcoins na Liquid e tirou o rastro, de uma pessoa que teve um acidente de barco, de uma pessoa que perdeu sua seed e não sabe mais como resgatar os acessos aos bitcoins. É igual, é a mesma coisa. Então, disse tudo isso para explicar para vocês e lembrar que não é para vocês fazerem isso. Continuem pagando seus impostos e sejam bons bitcoinheiros do bem que ajudam a financiar o governo do amor. Inclusive, tem muita gente voltando a encher o saco, às vezes, no Twitter mesmo, por causa de negócio de shitcoin, porque o Bitcoin não tem privacidade. Gente, tem privacidade sim, é só saber usar direito. Não tem essa, gente. Esquece Monero, pelo amor de Deus, pessoal. Monero serve pra porra nenhuma. Serve, tem privacidade, porém a Liquid é a Monero Killer. Como é que o sua filha começou a gritar aí? Eu já falei. Problemas de gravar em casa, né? Não, então, ainda tem a galera que insiste, cara, em shitcoinhar. Estamos em 2025, pessoal. Parem com isso, pelo amor de Deus, ninguém mais aguenta. A galera que vem falando, não, porque tem a tal Caspa, não, a Monero. Acabou, acabou, já Aspa foi, é uma Bitcoin ganhou, moeda? porra. Cara, O que é pra mim é caspa? só um negócio que dá no cabelo, né? Mas tem uns caras aí que defendem. Então, tem uma moeda chamada K. Mas, cara, tem tanta merda assim, acabou. E isso é outra coisa, né? O mercado mudou para que agora as altcoins sejam esses papéis de empresas que estão alavancando em Bitcoin. Sim, Para os que você Bitcoin vai Treasuries. querer se. Você tem algum? Ou você tá Não, passando não longe tenho. disso? Tanto que teve gente no Twitter que falou que o Intancáveis acabou, porque eu defendo que a galera só fique no Bitcoin enquanto
você tava defendendo o Michael Saylor, não sei o que. Eu falei, não, vocês estão loucos, velho. Não, eu sou um cara purista, eu não me interesso por comprar papéis, principalmente porque para mim não faz muito sentido investir em setores regulados, tem que ficar pagando muito Sim, imposto e principalmente podem mudar rapidamente por causa de canetada, né? sim. Então eu As acho suas ações do maravilhoso. MicroStrategy, se você comprar na Nomad, podem virar de outra pessoa a qualquer momento. É uma Podem ser do loucura. governo, se eles quiserem. Eu não tenho nada contra empresas que estão fazendo tesouraria em Bitcoin. Nada. Para mim, maravilhoso. Façam. Só que eu acho, minha opinião é de que para quem já está há muito tempo, não faz sentido. A gente tem que se aproveitar da situação que essa grana de Wall Street, agora aqui também, da B3, com a Melis e tudo mais, ela está entrando para o Bitcoin. E a gente vai se beneficiar disso pelo próprio Bitcoin. Completamente. E se o cara quiser alavancar, tem mercados futuros de Bitcoin, tem opções de Bitcoin, tem muitas estratégias que você pode fazer. Agora, se eu for chegar para minha tia que gosta de Bitcoin, eu posso falar para ela, tia, você pode comprar um ETF, você pode comprar os papéis aí da Melius e tudo mais. Esses papéis estão expostos a Bitcoin. Ou ela vai querer fazer autocustódia e tudo mais. Não, é outra geração, eles não vão querer fazer isso. Então, tudo bem. Você vai ainda enriquecer, você vai, né, prosperar, você vai ter que pagar imposto, você vai estar totalmente regulada, você vai estar exposta à canetinha do Haddad, tudo bem, mas pelo menos, né, se a pessoa fala, não, eu tenho medo de Bitcoin, não sei mexer, você vai ter que fazer tudo para mim, eu prefiro chegar e falar, não, então compra isso aqui, pronto. Compra aí o Claro. QBTC, tá tudo bem. Eu deixei isso bem claro nos vídeos que eu fiz aqui no canal. Eu fiz um vídeo sobre a revolução dos Bitcoin Treasuries. Esse episódio está saindo agora dia 30, segunda-feira, então a gente gravou no dia 27 e eu gravei hoje, dia 27, mais um vídeo que deve sair hoje mesmo. Também sobre a continuação, onde eu explico ali os instrumentos, né? O Convertible Bond, o Strike, Strife, Stride, todos os instrumentos da strategy para captar dinheiro, drenar esse dinheiro que está lá em renda fixa. Mas, cara, no fim do dia é isso. Se você não é um institucional que tem um mandato te proibindo de comprar Bitcoin e mandar para autocustódia, você não deveria trocar Bitcoin em autocustódia por ações da Melius, da Strategy, da 21, da Metaplanet. Porque se você fizer isso, o único motivo que você tem de verdade para fazer isso é, talvez, porque você é boomer e não quer ter que lidar com autocustódia, mas aí você poderia comprar um ETF ou comprar Bitcoin na corretora e largar lá. É tudo uma merda, do mesmo jeito, você vai estar tomando risco de contraparte. Mas a conveniência não me parece ser um diferencial tão relevante assim, tão significativo. O que as pessoas físicas, investidor de varejo, compram MSTR em vez de comprar BTC com os seus reais, seus dólares, elas fazem isso geralmente porque elas acham que vai performar melhor, porque o MSTR vai subir mais que o Bitcoin e você vai poder comprar mais Bitcoin depois com os ganhos. Exatamente a mesma lógica que sempre usaram para as altcoins. Só que, da mesma forma que você está fazendo sua alavancagem disciplinada aí, com capital para injetar margem se necessário, eu faço com as opções e eu acho que tem mais upside. Eu não preciso tomar risco regulatório, risco do Michael Saylor morrer ou dele ficar doidão, bater a cabeça e resolver que gosta de Ethereum. São outros riscos, é outro play, é outra jogada. Então, tipo, eu prefiro muito mais comprar opções e segurar, e essa é a minha alavancagem. Com isso, se dando certo, eu acumulo mais Bitcoin. Mas agora, eu sou totalmente a favor, sim, do que essas empresas estão fazendo, porque eu acho que é a revolução desse ciclo, é o que vai fazer a gente hiperbitcoinizar e trazer centenas de trilhões de dólares para o Bitcoin, fazer o Bitcoin dar as próximas pernadas de 100 vezes aí. Eu também acho. E isso é natural, cara. O Wall Street chegou, a gente está entrando aí num mundo que daqui a um tempo, assim, a empresa que não tiver pelo menos ali, um pequeno percentual do patrimônio que está parado em Bitcoin, eles vão começar a ser mal vistos pelo mercado, porque não faz sentido você ter caixa em dólar ou em treasuries que estão pagando menos que a inflação. Não faz Pois é. sentido nenhum. Então, assim, uma pequena exposição pode fazer uma puta diferença no caixa da empresa lá na frente, né, no balanço final.
A gente está vendo essa mudança. O que a gente está falando aqui agora é algo que, porra, 3 anos atrás, a gente só sonhava com um negócio desse, assim, de estar no nível que chegou hoje, né? E agora virou um discurso completamente enorme já, das pessoas já Está saberem que tem vendo tanta em empresa primeira mão fazendo isso. essa revolução no mercado de capitais é uma mudança de mentalidade dos gestores também, porque isso que você falou, é, historicamente falando, todo mundo sempre passou 100% do tempo e energia dedicado a melhorar o seu fluxo de caixa, melhorar a sua operação, né, o seu DRE, e cortar completamente a volatilidade do seu negócio. Então, você quer ter um negócio mais previsível, que é um cash cow, que gera fluxos de caixas previsíveis e crescentes todo ano para você reinvestir isso e, historicamente falando, todo mundo que vem do mercado financeiro gosta de fazer valuation olhando o fluxo de caixa descontado, olhando para isso. Ah, esse ano o lucro foi de 10 milhões, ano que vem a projeção é de 15, depois é de 16, depois é de 17, vamos trazer esse valor presente e esse é o valor da empresa. Só que o que o Saylor fala é que as pessoas ficam 99% do tempo dedicado a isso, quando o low hanging fruit, né, a atividade mais fácil de gerar valor para a enorme maioria das empresas que não tem um monopólio natural, um monopólio tecnológico, que nem uma Microsoft, uma Apple, uma Mag 7 da vida, é muito mais fácil e eficiente você pegar o caixa que você já gerou, que está lá em tesouraria, e converter isso para o melhor dinheiro que já existiu, para uma reserva de valor superior para o Bitcoin. E aí ninguém olha para o balanço patrimonial, todo mundo fica olhando para o DRE e perdendo tempo e batendo pino para tentar resolver um problema. E o outro problema muito maior de resolver está ali e as pessoas não querem, porque tem medo da volatilidade do Bitcoin. É uma questão de nível de consciência. Eu acho que isso vai ser irreversível a partir do momento que essas empresas estão performando tão melhor que as outras em todas as bolsas que elas estão, que vai ser assim, qualquer empresa listada na bolsa que o CEO se recusar por causa da volatilidade, se recusar a comprar Bitcoin, ele vai ser expurgado pelo conselho. Vão botar ele para fora até aparecer alguém que vai comprar. E eu vejo muita gente criticando a questão de, se a empresa só precisa comprar Bitcoin, então por que que ela vai expandir, né? Por que que ela vai querer crescer ou investir mais? Mas isso é uma questão de como que hoje o mercado funciona, dessa questão da empresa ter que sempre estar expandindo, até de maneira muitas vezes irracional, ter que sair comprando todos os concorrentes, né? A gente vê isso muito, principalmente no mercado de tecnologia. O cara abre Sim. uma startup, depois de 6 meses está valendo bilhões, aí a gigante vai lá e compra eles. É como se também houvesse já um desespero natural das empresas de pegar o caixa que está parado e, puta, como que a gente vai fazer isso aqui render alguma coisa? Ah, vai ficar parado no Treasury? Isso não vai render nada. Então vamos sair adquirindo. Só que isso também é um tipo de investimento burro, né? As pessoas têm que entender que, assim, às vezes não é o momento certo A enorme da maioria dos empresa. M&As não agrega valor nenhum para o acionista. Os caras vão só dando tiro para tudo que é lado. A gente tá. Tem um caso muito bom que eu gosto de acompanhar na indústria aí dos jogos mesmo. A própria Microsoft, né, com o Xbox. Eles têm uma estratégia de sair comprando vários estúdios por valores absurdos, absurdos, absurdos. E eles começam a pressionar esses caras para entregar logo o resultado. Ah, tem que sair tal jogo e não sei o quê, para fazer o produto principal deles lá, que é o Game Pass, valorizar mais e tal. E o que está acontecendo com eles é que eles não estão conseguindo fazer as vendas desse Game Pass, que é o título deles, né, tipo o Netflix dos games. Eles te dão um Uhum. catálogo e não está crescendo. E aí o que está acontecendo? Eles compram o estúdio, depois de um ano eles fecham. Ah, não deu certo com esse. Ah, não deu certo com esse. Ah, putz, isso aqui não deu. É um negócio canibal, entendeu? Podia ter deixado o estúdio quieto lá, Sim. que não precisava ter gasto toda aquela grana, os caras poderiam estar entregando coisa boa, mas não, então sempre tem assim muito investimento burro no mercado por uma vontade de crescer, assim, às vezes muito irracional, meio sem planejamento, que no final dá muito ruim, né? Isso acaba resultando em prejuízos bilionários, os acionistas putos e tal. Então, assim, essa demanda por tentar colocar o dinheiro em algo sólido, ela sempre existiu, porque não é toda hora que o mercado tá bom para você sair expandindo ou investindo e tudo mais. E no final das contas, cara, nós, pessoas normais, não temos culpa de todas as cagadas que os governos fazem. Então, se infelizmente para tal empresa a melhor coisa a fazer é só estocar Bitcoin e continuar do tamanho que tá,
que bom para essa empresa, pelo menos tem essa alternativa, porque senão qual que seria a alternativa? Ah, vou ficar Queimar comprando valor. aqui, queimar valor, ou então deixar o dinheiro parado em título que vai render menos que a inflação real. Não faz Que as sentido pessoas nenhum. ainda que fazem essa crítica ainda não entenderam que o Bitcoin é o novo hurdle rate do mercado de capitais. Então, se você tem uma forma de conseguir, sei lá, os 29%, que é a projeção do Saylor de crescimento anual composto, né, do CAGR, você consegue 29% sem risco, comprando Bitcoin e segurando por 4 mais anos, por que cacete você vai fazer qualquer outra coisa que dá menos do que 29%, com um alto grau de confiabilidade? Então, se você é uma Apple e você vai lançar uma nova versão do iPhone e você projeta que esse investimento vai te dar mais do que isso, você vai lá e vai fazer um investimento. Agora, ficar tomando risco simplesmente porque você tem que fazer algo com aquele dinheiro não faz sentido. Fazer péssimos investimentos vai ser expurgado pela raiz. Então, eu acho que é maravilhoso as empresas pararem de crescer e serem mais responsáveis com o caixa do dinheiro dos acionistas, é algo positivo. E até mesmo para mudar um pouco essa mentalidade e começarem a ter também produtos de mais valor agregado, maior qualidade, em vez de você ter, por exemplo, a Samsung que tem que lançar um Galaxy novo a cada um ano ou 6 meses. Não, para quê? Por que a pessoa tem que ficar Sim. trocando de celular todo ano? Calma, vamos com calma, pessoal. Vamos tentar pegar um hardware bom e manter ele por 3 anos. Não tem tanta coisa que muda de um ano para o outro, né? Então a gente sempre tem essa questão do consumo, 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 que também deveria ser uma discussão levada mais séria, até mesmo para a galera eco, né? Para a galera do verde e tal. Só que a única coisa que esses caras sabem falar é da emissão de carbono, dessa papagaiada aí que não serve para nada. Mas se a gente realmente está pensando no otimizar o uso de recursos, né? Economia é isso. Isso também tem um impacto no mundo inteiro. Porra, do tanto de recurso que você vai usar, tanto de plástico que você vai consumir, se plástico não tem onde enfiar, vai para o oceano. Então, assim, a gente tem que voltar a ter uma moeda forte justamente para poder lidar com esse tipo de problema de uma maneira mais racional. Porque senão fica toda a economia numa areia movediça, desesperada pelo consumo desenfreado, que é a única coisa que consegue manter a roda girando, né? Só que, cara, a gente está no experimento fiduciário, né? Essa questão da moeda fiduciária, ela não tem nem 100 anos de idade. A gente está muito vivendo uma brincadeira que vai ter hora para acabar. E Sim, uma tá coisa muito chegando no fim, preocupante. provavelmente. Eu acredito que a gente tem, do jeito que tava o full fiat loucura absurda, não tem muito mais chão pela frente. Se a moeda fiat vai sofrer uma mutação e vai ter um lastro em Bitcoin parcial, alguma coisa do tipo, ou algum outro tipo de mutação para que a gente tenha um novo formato de economia fiat, de qualquer forma, a certeza que eu tenho é que a gente não tem mais 10 anos pela frente exatamente como foi a última década. É impossível. E você vê, por exemplo, né, os Estados Unidos com essa mudança aí com o Trump, eles tentaram fazer o Doge, né? O Elon Musk chegou lá com a equipe de ultra nerds autistas dele lá para meter o louco, cara. Ali você olhou e falou, porra, não dá. Se esses caras não conseguirem, acabou. E não conseguiram. A real foi Não, não essa, tem eles não condição. conseguiram. Não é uma impossibilidade matemática, é impossível. Enxugou gelo ali, cortou coisinha daqui, coisinha dali, mas enquanto isso o Trump estava aprovando lá um ultra big bill lá que vai expandir os gastos em trilhões. E ele já está falando 5 de tri. não ter mais teto de dívida, né, para não ficar aquela papagaiada Ele todo concorda com ano. a Elizabeth Warren pela primeira vez na Exatamente. vida. Então, assim, o que a Lynn Alden fala, né? Nada para esse Nothing trem, stops cara. this Não train. tem como. É assim, é uma bola de neve que já está rolando há muito tempo, não tem como frear. O negócio vai até o final. Esse crash, a gente nunca sabe quando vai acontecer, né? O ultra crash da moeda fiduciária. Pode ser algo que vai estourar ano que vem por um cisne negro, pode ser algo que ainda se mantém aí por muitas décadas. Os caras vão dar um jeito de usar aí a Agenda 2030 e controle social e crédito, não sei o que lá. Mas o Talvez Bitcoin nunca está aí para venha isso. também. Talvez Talvez nunca só, venha. só venha via debasement mesmo, e desvalorização da moeda sistematicamente. É, E e, suplantar e, isso com outro sistema alternativo. e tudo Os depende trilhos do estão sendo ritmo, né? construídos, né? É o Genius Act lá, o Stablecoin Bill, para ter mais comprador de treasuries. Eles estão agora tendo que trocar esses compradores de treasuries, porque
eles estão expurgando capital estrangeiro, principalmente da China, dos Estados Unidos, revertendo toda essa dependência do sistema de produção industrial dos Estados Unidos. Então, tipo, os trade deficits só vão aumentar cada vez mais se eles não fizerem nada a respeito, então eles estão revertendo isso. Eu acho que, tipo, toda a parada que ele está falando sobre Bitcoin, etc., existe, talvez não esteja no radar ainda do governo, mas está chegando próximo. Existe uma inevitabilidade que é a porra dos Bitbonds. Eles têm um problema gigantesco de falta de demanda por treasuries. Você está vendo a MicroStrategy fazer um movimento revolucionário de trazer trilhões e trilhões e trilhões de dólares do mercado tradicional para o Bitcoin. Por que não os Estados Unidos montar a própria Bitcoin Treasury Company através de Bitbonds? Pegar título americano, título do Tesouro e comprar Bitcoin com uma parte do dinheiro, outra parte financia o governo e esse dinheiro vai para quem comprou o título e para o governo. Tipo, o crescimento do Bitcoin vai ser rateado, o lucro vai ser rateado entre o governo e o investidor do título. E por que alguém compraria isso e não compraria Bitcoin? Porque não tem a downside. Você tem o governo americano lastreando. Então, se o Bitcoin cair 50%, você só vai ganhar o 1% anual lá do título. A ideia é brilhante. Eu acho que em algum momento eles vão ter que aprovar isso. E esse negócio, a hora que entrar no radar e tiver um projeto piloto, vai crescer muito rápido. E isso poderia ser a solução que eles precisam. Essa ideia é muito boa porque ela é muito simples. É muito simples de Sim. entender, né? Parece boa demais para ser verdade, né? Você olha e fala, cara, deve ter alguma falha aí. Mas até agora eu não vi, né? Então eu acho que em algum momento isso vai rolar. Pode ser que primeiro comece, como os Estados Unidos é muito descentralizado, né? Pode ser que comece ali com experiências locais, sei lá, um título de um estado, alguma coisa do tipo, né? Para começar a brincadeira. Porque, cara, seria uma coisa muito. Ganha-ganha para todo mundo. Eu acho que o único talvez downside disso seja que na hora que os Estados Unidos fizerem isso, eles vão estar assumindo que, de vez, né, que o dólar já não é mais uma moeda confiável para você simplesmente deixar no bolso. Porque tem essa Mas questão do teatro, né, de você manter aquela aparência de, porra, não, o dólar é a moeda forte do mundo. A partir do momento que você está sinalizando que, ó, a gente está comprando Bitcoin com o dólar, eles estão falando que, ó, realmente o Mas eles dólar têm já muito está indo pro caralho. eles têm muito mais a ganhar sinalizando do que não sinalizando, porque esse teatro já está escancarado, tá todo mundo fugindo do dólar. Eles estão tendo dificuldade de encontrar comprador para os treasuries. Sim. Eles não conseguem rolar a dívida. Então, eu acho que chega um momento que você precisa parar de ficar brincando de faz de conta, porque a porra vai colapsar. É que tem muita barreira, eu acho, né? Principalmente porque a maioria dos políticos são pessoas de 70 e 80 anos, né? Talvez Sim. tenha que chegar uma nova geração aí que Esse é o realmente entenda problema melhor do que principal. está falando, porque o custo político para esses caras aprovarem uma ideia dessas, de algo que eles não entendem, é muito alto. Mas você pegar talvez uma galera mais nova aí que realmente já passou vários anos aí estudando o assunto, a coisa muda. Eu acho que é inevitável, totalmente Sim. inevitável que isso aconteça. Até mesmo para tentar salvar essas economias aí que estão indo para o buraco da dívida eterna, né? Pode ser que dê uma freada, não sei se salva, mas freia, né? Talvez isso aí segure por mais uns anos a brincadeira aí, né? A batata quente. Ah, eu acho que dá para salvar. Se você fizer projeção. Tem lá a palestra do Andrew Holmes, que teve do evento em Washington, o cara da New Market Capital, que é uma das pessoas, coincidentemente ou não, não sei, várias pessoas surgiram com a ideia dos Bitbonds meio que ao mesmo tempo, de forma independente. Um deles foi o Brian Estes, que é o cara que criou aquele documentário God Bless Bitcoin. Ele veio aqui no canal falar do documentário. Gente boa, o Brian. E ele deu uma entrevista para a Annette Brunel, que também veio aqui no canal, e falou do Bitbonds como uma ideia original dele. E ao mesmo tempo surgiu esse Andrew Holmes aí, com esse evento do Bitcoin Policy Institute, dando a palestra sobre os Bitbonds. E ele faz umas projeções que eu acho bem razoáveis de aplicar o Kager de 20, acho que era 20 ou 25% ao ano do Bitcoin por, sei lá, 15, 20 anos, não me lembro mais agora. E se eles fizessem uma emissão grande o suficiente de Bitbonds e ficassem com metade do retorno
do Bitcoin acima dos 4%, algo assim, não me lembro de cabeça agora os detalhes. Eu fiz um vídeo aqui no canal sobre isso. A projeção dele era que em 20 anos a dívida pública dos Estados Unidos ia sair dos 37 atuais e ia para 50, e esse retorno obtido pelos Bitbonds ia alcançar essa dívida lá daqui a 20 anos em 50 trilhões. Então eles conseguiriam quitar a dívida pública americana federal em 20 anos simplesmente comprando Bitcoin via Bitbonds. Eu acho que tem solução, dá para desarmar essa bomba, mas até pouco tempo atrás essa solução não existia. Bitcoin é foda demais, é a solução para tudo. Em resumo, é isso. Sim, isso aí cara, eu fico só pensando em quanto estará o preço do Bitcoin, né? Nesse tipo de projeção aí. Rapaz, não tem nem como imaginar um negócio desse. Bom demais, Cara, né? considerações finais aí, a gente tá chegando em 1h15 aqui. Cara, acho que é isso. A gente está aí terminando o semestre, né? É um semestre que teve muita bagunça no cenário econômico mundial, mas o Bitcoin segurou o rojão muito bem, mas muito bem, né? Então, a sensação que dá do Bitcoin é que, assim, tá naquela fase de acumulação monstro, panela de pressão, que uma hora vai estourar. E na hora Sim. que estourar, não vai ter nada para represar o negócio. Ele vai dar aquele salto que muda de vez o patamar do preço, né? E muda a vida de todo mundo que está bem posicionado. Então, não Deixa eu percam fazer meu tempo. jabá aqui, pegando esse gancho. Muda a Vai. vida de quem está posicionado e quem está na mentoria de opções, com opções sentado em cima de um montinho de opções, meu Deus do céu. Tô falando de fazer 50 vezes patrimônio não, capital em risco, em talvez 12 meses. É algo que realmente vai mudar a vida de muita gente. Eu me sinto privilegiado e honrado de ter comigo 40 pessoas lá dentro que estão acompanhando e esperando de perto, porque, cara, é isso que você falou. Essa assimetria, ela é tão gigantesca que eu acho que eu nunca vi, pelo menos não desde que eu entrei, o Bitcoin com uma assimetria tão grande. E essa panela de pressão vai ter que estourar. Mas desculpa, já fiz o meu jabá. Segue aí. Não, é isso. A gente está vivendo esse momento que está muito bom, muito positivo. O upside está monstro. O único alerta é aquilo, né? A galera, muita gente morre na praia, pessoal, né? Então, Sim. sigam esses conselhos aí que a gente está falando de não exagerar aí na alavancagem e tal. Sim. Façam tudo com muito racional envolvido, e pouco estômago ali, né? Para não ficar doendo depois, para você ter uma gastrite. Vai com calma, porque não arruine, né? Não faça cagadas. A gente já viu muitos casos de gente que perdeu tudo. Perdeu tudo, tudo, tudo. E depois o cara fica no rage aí e começa a falar mal de Bitcoin e tudo mais. É A só se culpa manter não é vivo, mais. galera. Então perde a mulher, sei lá, né? É complicado o negócio. É só se manter ali vivo, né? Enquanto tá rolando aí a maratona. Se Mantenha boa você está parte do seu capital começando, em stack próprio ali. pois é, acho que ter essa gestão de risco adequada e saber o que você está segurando é muito, muito importante. Como tratar o Bitcoin. Comprar Bitcoin qualquer um compra. Dá para comprar ETF, dá para comprar MSTR, dá para comprar Bitcoin e deixar na corretora, dá para comprar Bitcoin e sacar para 250 tipos de carteiras diferentes. O segredo é como você mantém os seus Bitcoins. Porque se você não sabe o que você tem na mão e como tratar, você vai fazer merda que nem eu já fiz, que nem o Dum já deve ter feito. O Dum é mais disciplinado. Dos 4 intancáveis, ele foi o que menos fez cagada. É Mas que eu já tinha eu feito já muita perdi cagada antes no mercado tradicional, então eu já cheguei escolado. Né? Eu já perdi muito Bitcoin fazendo merda cara, esse ciclo será um ciclo muito cruel para quem errar a mão e perder tudo numa liquidação porque estava muito alavancado. Porque eu acho Exatamente. que a segunda chance do cara vai vir daqui a 2 anos e o preço, meu Deus do céu, vai estar muito maior com Se vier, né? todos Se esses. tiverem os ciclos novamente, né? Pois é, E com eu, todos e eu esses tô vendo, institucionais cumprindo. e eu tô vendo que tem muita gente desistindo da autocustódia para comprar ETF, pessoal. Esse mempool vazio aí significa que tem pouca gente transacionando, que a galera tá preferindo usar os terceiros aí. Dependendo da geração que você for, eu consigo até entender. Mas, cara, assim, a galera
principalmente mais jovem do que a gente já é macaco velho, pessoal. A gente tá indo na casa dos 40 anos, tá? Então, você que é mais novo, se você não tem a sua autocustódia, meu amigo, desinstala o TikTok, sai de tudo, aprende essa porra, senta, lê e Sim. faz. Não é nada difícil, cara. É só saber mais ou menos o que tá fazendo. Cara, assim, eu consigo entender a barreira psicológica que a pessoa tem, o medo de começar. Mas depois que faz, é tão simples. Eu tenho multisig com múltiplas cold cards, que é a coisa mais difícil que você pode ter para configurar. Tem É, coisa tão mais fácil. Você baixa uma Blockstream Green e compra uma Jade e você já está infinitamente mais seguro do que tendo uma hot wallet. Você tem uma hot wallet com todos os bitcoins, já é infinitamente mais seguro do que ter um ETF. Se você quiser comprar, você pode comprar uma BitKey, que é ainda mais fácil, não tem que guardar seed. Tem, não existe desculpa. Tem muita solução que é conveniente o suficiente para você virar o seu próprio banco e ser soberano. As pessoas não fazem por preguiça e depois elas se arrependem. exatamente. Acho que é isso, cara. Dum, brigadão mais uma vez pela presença. Um prazer sempre ter você aqui. Quando quiser voltar, me dá um toque e a gente marca mais um. Prazer foi meu. É sempre bom falar de Bitcoin. Valeu, pessoal. Até a Bom, próxima tchau, e tchau. obrigado pela audiência. Abraço.